O Ministério da Fazenda trabalha para acabar com a necessidade do preenchimento manual da declaração do imposto de renda em um prazo de 2 a 3 anos. A ideia do governo é evoluir o sistema pré-preenchido cruzando dados automáticos para que o contribuinte apenas valide as informações. Para falar mais sobre esse assunto, o nosso entrevistado agora é o advogado especialista em direito tributário, Alan Chaves, do escritório Terras Gonçalves. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan. Muito boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar com vocês. Doutor, essa história da declaração pré-preenchida não é de agora. Isso já vem há alguns anos, a Receita já começou a implantar uma parte desse sistema. Agora, por que há tanta dificuldade para que isso já não comece a valer? Bom, esse ano já foi, né? Mas para a declaração do ano que vem? Olha, a gente tem um ecossistema de declarações que geram informação para a Receita. Então, é muito importante que os outros contribuintes também declarem corretamente. Então, que o banco declare corretamente, que o prestador de serviço declare corretamente para que seja reconhecida a despesa daquele contribuinte. Então, toda essa cadeia precisa funcionar muito bem para que a gente tenha as informações corretas e que essa pré-preenchida seja automática, agora como a gente deseja. A gente já teve esse ano um treinamento disso, né, que foi o cashback para aqueles que não estão obrigados a entregar o imposto de renda. Então, foi um treinamento interessante, mas a gente precisa ainda evoluir para que a gente não tenha essa disparidade entre o que, de fato, o contribuinte deveria declarar e o que, de fato, está na pré-preenchida, porque hoje em dia a gente ainda tem essa disparidade. Agora, doutor, para o contribuinte é muito mais fácil, porque é sempre uma dor de cabeça muito grande separar a documentação e assim que a pessoa faz a declaração, fica aguardando se tiver algum tributo, algum valor a receber. Mas, de qualquer forma, para o contribuinte, há uma chance menor de erro nessa declaração pré-preenchida? Eu não vou dizer que há uma chance menor de erro, talvez há uma chance menor de trabalho, mas ele vai ser obrigado a fazer essa conferência, então ele vai ter que ter essas documentações da mesma forma, porque pelo artigo 147 do Código Tributário Nacional, ele continua responsável pela declaração. Então, ainda que ela venha preenchida automaticamente, ele precisa validar aquelas informações e transferir. Hoje em dia, o que eu vejo na prática, quando a gente vai preencher o imposto de renda de algum contribuinte, é que vem desencontro de informações, por exemplo, de investimentos no exterior, de criptomoedas que aquela pessoa tenha, tem desencontro de informações de imóveis, tem desencontro de informações de bens. Então, todas essas informações que estão desencontradas, elas podem cair na malha fina e, obviamente, ser objeto de escrutínio pela Receita Federal. Então, isso precisa ser evitado com o trabalho de um contador, um advogado que olhe essa declaração e verifique se as informações estão corretas ou não, porque ela é uma obrigação do contribuinte. Agora, doutor, imaginemos que o contribuinte receba as informações da Receita, mas ele quer, por exemplo, acrescentar despesas médicas e outras despesas que normalmente as pessoas acrescentam para eventualmente receber um valor maior e também com todo o direito de que isso aconteça. É isso mesmo? Ou a Receita, a ideia de que ofereça também todas as informações, até despesas mais específicas, como as despesas médicas e tudo mais? O ministro, na fala dele, não foi muito específico quanto a isso, né? Ele deixou isso um pouco aberto. O que a gente imagina? Hoje o contribuinte já tem a pré-preenchida, que vem as informações. Muitas das vezes as informações que vêm, elas não são completas, então é muito comum você, por exemplo, encontrar prestadores de serviços médicos, por exemplo, em que vem a informação, ou seja, o contribuinte tomou aquele serviço médico, poderia ser deduzido da base de cálculo dele, mas quando ele vai fazer a pré-preenchida, tem lá a informação zerada, com 00, mas tem o CNPJ daquele prestador. Então o contribuinte vai lá, altera, informa o valor correto, conforme as notas fiscais que ele tem, e segue a vida. Mas com a automática, a gente vai precisar entender como é que isso vai ser feito, né? Se vai ter um período de revisão pelo contribuinte, se vai ser um processo administrativo apartado, como isso vai se dar. E uma outra dúvida, doutor Alan Chaves. Imaginemos que o contribuinte tenha contas no exterior e a Receita, nessa declaração preenchida, não sei se isso é muito difícil que isso aconteça, mas lá não vem discriminado, não tem informações em relação a isso. Se o contribuinte mandar da forma como a Receita passou para ele, sem essa declaração, ele pode cair na malha fina do mesmo jeito?
Pode acontecer dele cair na malha fina, sim. Se a Receita em algum momento conseguir perceber essa existência de investimentos no exterior que não foram declarados, ele vai cair na malha fina e ele vai ter punibilidades por conta disso. Existe um outro risco também de criptos, né? Então, investimentos em criptos, eles não necessariamente vão estar declarados, a não ser que o contribuinte informe. E aí, isso, obviamente, pode gerar multas para o contribuinte, se caso ele não informe, quando ele informar a destempo, isso pode gerar multas para ele, sim. Doutor, eu queria fazer uma pergunta relativa a esse ano, né? A declaração já foi entregue, o prazo já terminou, muita gente teve algum tipo de problema por causa de mudanças em sistema em relação ao e-social. Muitas empresas declararam valores inconsistentes, muitas vezes com o que o contribuinte fazia em relação à declaração de rendimentos, por exemplo. Só no seu escritório percebeu isso? Aumentou muito mais essa inconsistência? A gente teve aí um período de 2 a 3 meses, né, para a declaração ser entregue, de abril, de março a maio, 29 de maio. Nesse período, no início do período, a gente percebeu muitos erros do auto-preenchido. Então, quando a gente fazia esse auto-preenchimento, eles tiveram bastante gap de informação. Então, saíram até notícias sobre o assunto e me parece que no meio do caminho teve esse acerto de rotas. E isso foi reclassificado pela Receita Federal, pelo menos é o que nos parece na prática, né? Então, esse é o nosso grande receio. As informações que vão vir pela Receita, elas obviamente são vastas, a Receita tem acesso a uma vasta quantidade de informação, com várias declarações, com SPED, com e-social, com DCBE, com DIMED, declarações de bancos. Então, a gente tem uma série de contribuições, de acessórias, né, declarações acessórias que trazem essa informação para a Receita, mas que na prática a gente vê que ainda há uma melhora desse refino para que a gente possa ter 100% de certeza. Então hoje, por exemplo, a gente diz que é possível utilizar a pré-preenchida, ela facilita 70% do trabalho, 80% do trabalho, mas existe ali 20% muito importante que a gente precisa acrescentar, validar, para que não tenha nenhum risco de malha fina, nenhum risco de punibilidade de multa e também para que não perca nenhum valor a ressarcir, né? Porque eu acho mais interessante é a gente conseguir fazer todas as dedutibilidades possíveis para que gere menor impacto para o contribuinte e, às vezes, até uma restituição. Doutor, de forma breve, para a gente fechar a nossa conversa, quem caiu na malha fina, porque se você entra ou no site da Receita ou no aplicativo da Receita, aparece lá a discriminação com pendências em relação à Receita Federal. O que essa pessoa precisa fazer para acertar as contas, doutor? Perfeito. A gente tem dois caminhos, tá? Um primeiro caminho é ela acessar pelo Meu Imposto de Renda, ela consegue ter essa informação lá, se ela caiu na malha fina, e também pelo ECAC. O ECAC é o sistema da Receita em que lá dentro do ECAC existe a caixa postal. Então, todo contribuinte acessando pelo gov.br consegue acessar o ECAC, consegue acessar a sua caixa postal e lá ele vai ter uma comunicação de malha fina. Lá vai ter todas as informações que ele precisa prestar, então vai ter um relatório do que ele precisa declarar ou demonstrar e cada contribuinte vai ter a sua especialidade, né, a sua especificidade. Então, alguns contribuintes vão ser investimentos que não foram declarados, outros rendimentos que não foram declarados, e tudo isso vai precisar ser apresentado para a Receita Federal. Hoje dá para fazer isso tudo online, né? A gente tem tudo isso online, mas também há a possibilidade de ir até a Receita Federal, conversar com o fiscal para que ele auxilie nessa solução de malha fina, por exemplo. Conversamos aqui na Jovem Pan com o especialista em direito tributário, doutor Alan Chaves. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza. Volto sempre. Bom fim de semana, doutor. Um abraço, bom fim de semana.